Memórias do Padre Germano, capítulo 31, 45 anos. Tudo tem uma causa. A vossa tristeza e abatimento tem-na também no fato de, com seus densos fluidos, envolver-vos um espírito sofredor, recentemente desencarnado nessa imensa tumba, o mar, sobre a qual as religiões não puderam acender círios, nem o orgulho humano erigir pirâmides e mausoléus. O mar é a grande vala comum, na qual se confundem o suicida que negou a onipotência do Eterno e o náufrago que expirou clamando por Deus. O Espírito que por vós pretende manifestar-se não teve na sua última encarnação tempo de ser crente ou ateu, pois com 6 horas apenas de nascido, sua genitora, infeliz mãe desesperada, louca, a fugir de si mesma, relegou-o para bem longe de si e, para melhor assegurar-se da sua morte, o arrojou ao mar. Quando este lhe estendeu nas ondas compassivas o sudário da morte, adormecendo-o ao ritmo do seu canto, a felicida respirou melhor, olhando ao redor de si, exclamou: "Ninguém me viu, ninguém, mas eu mesma o vi." E já horrorizada de espanto, pedia em delírio às ondas revoltas a restituição daquele pobre ser, entregue à sua voragem. Elas, porém, as ondas, semelhantes à calúnia que de posse da presa jamais a solta, rugiram de desespero, levantaram um turbilhão de espumas e, fugitivas e pressurosas, envolveram nas suas dobras uma vítima dos preconceitos sociais. O espírito desse menino vaga constantemente por estes sítios, aos quais corre sua mãe para rezar, desfeita em amargurado pranto. Ah, se visseis quantas histórias tristes tem o seu epílogo no mar, quantos crimes cometidos ante o espelho imenso dos céus. Parece impossível. Retorquimos, porque a simples vida do mar sugere-nos a crença em Deus. Acreditais vós que não haja outros cegos senão os que têm os olhos fechados, pois esses não são os piores. Os piores são os que fitam as estrelas sem compreenderem que nesses mundos longínquos agitam-se outras humanidades, sentindo, pensando, amando. Há muitos séculos que os reduzem a vida ao círculo estreito das suas paixões e, para satisfazê-las, cometem toda sorte de desatinos, cegos de entendimento que são, aliados à categoria dos legisladores, escreveram os códigos nos
quais, em nome da lei, se postergam as leis naturais, que são as leis divinas. Pobre humanidade! O espírito que agora reclama nossa atenção foi um desses cegos que tropeçou e caiu repetidas vezes, mas chegou finalmente a reconhecer os próprios erros. E se foi valoroso e pertinaz no mal, também não pode ser acusado de covarde na expiação. Encarou de ânimo sereno o painel da sua vida, viu na primeira plana as legiões que formavam as suas vítimas, além um lago imenso, feito das lágrimas de quantos, por causa dele, sofreram perseguições de morte ou desonra e miséria. Pesou uma por uma as dores todas que produzira a sua ferocidade, analisou todo o mal que por sua causa se assenhoreara desse mundo. Compreendeu todas as consequências fatais do seu iníquo procedimento, procurou no mar, teatro de suas horrendas façanhas, todos os seus atos de barbárie. Viu-se senhor desse mar, sendo-lhe o terror, como foi também da terra. Contemplou crianças sacrificadas, virgens violadas, velhos atormentados, e ante tantos horrores não tremeu, antes começou a padecer, sem murmurar, a sua condenação. Muito tem ele pago, mas muito mais deve pagar ainda, e eu vou referir-vos uma das existências nas quais, indubitavelmente, revelou valor a toda prova. Assim é que, nascido na maior das misérias, cresceu crivado de toda a classe de privações e mendigou o alimento até a idade em que pôde entregar-se a trabalhos mais rudes, entrando então como grumete de uma galera que foi aprisionada em águas da Índia, precisamente nas paragens onde em outras encarnações ele, como pirata, semeara o terror e a morte, dizendo-se senhor do mundo. A tripulação da nave foi toda passada pelas armas, ao passo que a ele concederam a vida, mas para o infernar na Índia e submetê-lo aos mais horrendos tratos. 45 anos durou a sua penitência, sofrendo alternativamente os suplícios da água e do fogo, o corpo picado de flechas, quando não arrastado à cauda de fogosos corcéis. E não havia tortura que lhe causasse a morte, pois que todas as feridas se lhe curavam naturalmente. Seu aspecto era o de uma múmia evadida do túmulo. Ninguém o amou, ninguém o quis, ninguém teve compaixão desse desgraçado, ao qual nem sequer restava, por compensação, lembrança de um beijo de mãe
ou da assistência de um pai. Nada. Nascido entre abrolhos, cresceu entre espinhos e morreu entre dores. Ser mau, que desgraça! Ser bom, que ventura! Nosso herói, a quem chamaremos Vilfredo, depois desses 45 anos de crudelíssimos tormentos, teve ainda várias encarnações e em todas elas veio a perecer no mar, cenário dos seus crimes, lugar no qual contraiu as maiores responsabilidades. Agora tem ele, por uma lei natural, de escolher paternidade desnaturada, casais sujeitos à adversidade, circunstâncias que influam no seu também adverso destino. Entretanto, propondo-se sempre lutar e vencer, nem sempre pôde consegui-lo, e esta contrariedade faz parte da sua expiação, visto como o espírito disposto a sofrer quase goza no martírio, e esse gozo não lhe pode ser outorgado em todas as existências. Eis a razão porque a vida se lhe frustra os primeiros anos, e ainda agora nenhum dia lhe foi dado permanecer na terra. É um contratempo que o seu espírito lamenta hoje, visto querer e não poder progredir quanto deseja. Tantas crianças deitou ao mar, quando estorvavam as suas viagens, que justo é sucumbir do mesmo modo, surdo aos lamentos de tantas mães desoladas. Justo é que as ondas fiquem surdas aos lamentos de sua mãe arrependida. Mas perguntamos, se assim é, grande não deverá ser a responsabilidade dessa mãe que as ondas o arremessa, visto que se as coisas têm fatalmente de acontecer, preciso é que haja seres que a executem. Não é tal. Essa conclusão constitui gravíssimo erro. Nunca o mal foi necessário, pois que ele não é a lei da vida. A lei eterna é o bem, e para que um ser morra, não é indispensável que haja assassinos. O homem morre naturalmente quando lhe chega a hora, e salva-se quando tem de salvar-se, ainda que se veja assediado dos maiores perigos. E é quando dizem que a salvação é milagrosa, providencial ou casual. Subentenda-se, no entanto, que não há milagre providencial, casualidade. O que há e haverá eternamente é justiça, e justiça infalível. Há um rifão popular que diz: não há folha de árvore que se mova sem a vontade de Deus. E na verdade assim é, mas há que explicar o que seja a vontade de Deus, que não é isso que entre os homens se chama vontade, caracterizada pelo querer e não querer, a faculdade de admitir ou negar qualquer coisa. Supor que Deus podia querer
ou deixar de querer seria atribuir-lhe dualidade de sentimentos, luta de ideias, quando em Deus só pode coexistir imutabilidade, infalibilidade, suprema perfeição. Sua vontade é a lei de gravidade que regulariza o movimento e a força centrífuga e centrípeta. É o efeito correspondendo à causa, é lógica, é justiça, é dar a cada qual segundo as suas obras. Deus fez as leis eternas e imutáveis, e elas funcionam inalteráveis na imensidade da criação. Para todas as estações, há flores e frutos, chuvas e ventos, dias de sol e noites de tormenta, como há para todas as espécies de seres o seu idílio de amor. Sim, amam os leões nos desertos abrasados ao sol dos trópicos, os pássaros alados na alfombra tépida dos ninhos, os peixes no seu leito de cristal. Amam as esbeltas palmeiras, os arbustos rasteiros, todos os vegetais. Ama o homem nos braços de sua mãe ou prosternado ante o anjo dos seus sonhos. Os planetas amam o sol que os fecunda e sóis amam os corpos celestes que lhes circundam em torno, a pedir-lhes também a eles um ósculo de amor. Tudo ama, tudo se encadeia na vida, não há fato isolado, nem homem solitário, tudo forma família. O crime cria a sua atmosfera asfixiante e a virtude o seu puríssimo ambiente. Deus não quer que o homem sucumba ao peso do próprio infortúnio. O homem cai, degrada-se e morre no meio de atrozes dores, cumprindo estritamente a lei. Todo aquele que se regozijou com as dores alheias não tem o direito de ser ditoso. A ventura não se usurpa, mas obtém-se por direito divino quando se tem cumprido todos os deveres humanos. Eis porque Vilfredo não pôde ser feliz. Homem não amou a humanidade, forte oprimiu os fracos, talentoso só utilizou o talento para o mal. Nada mais justo, pois, que a vida lhe seja peregrinação penosíssima e que a natureza só lhe proporcione pungentes espinhos. Detenho-me nas digressões, porque necessário é vos convençais de que todo aquele que comete um crime não o comete secundando planos divinos para castigo do culpado, o que seria acumular crimes sobre crimes quando as leis divinas só acumulam amor. Tenha um homem de sucumbir à prova do fogo para sentir as mesmas dores que a outrem propinara na chama das fogueiras e morrerá no incêndio sem que alguém aí o arroje
nem lhe valerão extremos recursos de salvação. Tudo será baldado. A lei da vida é a lei de progresso, não de destruição. Amar a todo ser criado, desde a flor mimosa do campo até o recém-nascido que chora, para despertar compaixão, é obedecer o mandato divino. Amar é viver. Viver é sentir e querer, e todo aquele que destrói, todo aquele que mata, ainda que a isso seja induzido por fortuitas circunstâncias, é criminoso, porque se opõe às leis de Deus. Vilfredo desperdiçou tantos séculos de vida que agora tem sede de existências terrenas, mas tantas foram as existências por ele interrompidas, que agora se hão de interromper as suas. Ainda agora, o trágico episódio de sua última encarnação o entristeceu profundamente. Contempla a genitora e, ao mesmo tempo que a odeia, dela se compadece. Fora-lhe possível e inspiraria a 100 médiuns simultaneamente para narrar suas múltiplas histórias. Tem muita pressa de trabalhar, acredita que a hora tarda no caminho da vida, deseja recuperar os séculos perdidos, mas como nem sempre querer é poder, ele não pode, ou antes, não merece o gosto da expansão. Não o merece e não o tem. Bate às distintas portas e ninguém lhe responde. É um dos muitos anacoretas do espaço. Acercou-se de vós e, como a vossa sensibilidade está em pleno desenvolvimento, dado o ativo trabalho do vosso plano de vida, necessariamente sentistes a dolorosa influência, e eu, em benefício de ambos, apressei-me a desvanecer vossos sombrios pressentimentos, transmitindo-vos algo do que se passa na mente de Vilfredo, a qual, semelhante ao rio que transborda, destrói as searas adjacentes, em vez de fertilizá-las. A água gotejada vivifica as plantas, mas quando invade os vales em chuva torrencial, mata-as. A inspiração de Vilfredo é qual chuva torrencial, por enquanto, e a comunicação dos espíritos não pode logicamente prejudicar o médium, nem de leve, pois isso seria permutar o mal pelo bem, quando devemos fazer o bem pelo mal. Para ser útil, a comunicação há de instruir e moralizar, e ao espírito que a dá, importa que o médium não sofra qualquer alteração, mas ao contrário, que se reanime ao contato dos seus fluidos e adquira força para trabalhar no tear do progresso. O médium, por sua vez, deve estar sempre alerta, disposto ao trabalho, embora reservando-se a prerrogativa da unímoda vontade como Senhor absoluto dos seus atos. E é assim que entre nós, os desencarnados,
se estabelecem relações de mútuo consolo. Ao espírito sempre é grato comunicar-se com os homens, desde que tenha na terra seres amados e deveres sagrados a cumprir. Quanto a vós, que viveis como infusórios numa gota d'água, encontrai em nós as fontes do infinito, adquiris verdadeiras noções da vida, e posto que vos não ministremos a ciência infusa, vos animamos a buscar na ciência o princípio de todas as coisas, tanto quanto no amor universal, a imensa fonte do sentimento, que é verdadeiramente o que engrandece o espírito. Como acima vos disse, fui o intermediário entre Vilfredo e vós, para benefício de ambos, pois muito necessitam de consolo os anacoretas do espaço e os solitários da terra. Pobres irmãos, não desanimeis. Vilfredo, alma perdida no mar tempestuoso das paixões, náufrago que numa rocha solitária, qual castelo formado pela natureza, contemplas do alto, tais almenaras o abismo no qual tantas vezes sucumbistes, sem saberes se hás de bendizer a vida ou desejar o abismo na eternidade. Também para ti haverá uma família, também te chegará o dia no qual encontres mãe amorosa, que viva a espreitar os teus sorrisos, esperando, ansiosa, o balbucio primeiro dos teus lábios. Sim, não há inverno que não tenha primavera, como não há outono que não tenha estio. Também para ti despontará a aurora. Viveste 45 anos, entregues a hórridos tormentos, e te revelaste tão forte, tão enérgico, tão decidido ao sofrimento, que pagaste grandes dívidas nesta encarnação. A energia é poderoso auxiliar ao rápido progresso do espírito. Não desfaleças, não deplores essa existência de 6 horas, apenas quando podes viver eternamente. Não encares o presente, mas o porvir. Não te apresses demasiado, porque a carreira só produz cansaço e fadiga. Procura nortear-te gradualmente, espaçadamente, pois a natureza, a índole de um espírito, não se corrige em fugitivos segundos, nem o homem se despoja, senão lentamente, dos seus vícios, como também se não perdem num dia os hábitos de séculos. Espera, pois, reflete e confia numa era nova, não muito longínqua, na qual, ao encarnares na terra, aí terás família amorosa. Os 45 anos de martírio na Índia bem merecem uma trégua, o repouso de algumas horas, e tu o terás, Vilfredo. Quanto a ti,
boêmio envolto em vestes femininas, poeta de outros tempos, cantor aventureiro que fugiste do lar doméstico, alheio aos direitos e deveres dos grandes sacerdotes do progresso, mendiga hoje um olhar carinhoso, olha em torno de ti como nascem as gerações, ao passo que tu, planta daninha, não podes beijar uma fronte infantil murmurando: meu filho, trabalha na profundeza da tua soledade, busca na contemplação da natureza o complemento da tua vida miserável, já que te não é dado contemplar um ente querido. Contudo, digo-te o mesmo que a Vilfredo, isto é, não desanimes. Pobre, qual folha mirrada e seca, podes entretanto trabalhar e conseguir riqueza fabulosa, pois ninguém na verdade pode chamar-se pobre, tendo patrimônio do infinito. Tu tens esse patrimônio, pois bem, caminha, porque espíritos progressistas te cercam solícitos. Nauta, singra o mar da vida sem temores, porque a vitória será tua, como de resto o é de todos quantos trabalhamos na vida da civilização universal. Procura ler o que as ondas escrevem na areia branca das praias. Sabes o que dizem? Isto: humanidade, toma-nos por exemplo, a nós que trabalhamos incessantemente, e serás ditosa. Não esqueças este conselho das ondas, pois no trabalho está a liberdade. É ele, de fato, quem diz em todas as épocas: faça-se a luz, e a luz se faz. E quem vive na luz, vive na verdade.